Glória a Deus, você pode se assentar. Aleluia. Quantos estão preparados para estudar a palavra de Deus hoje à noite? Quantos estão felizes de nós termos esse livro nas nossas mãos, poder estudar, meditar nele, aprender mais do Senhor, ouvir a sua voz, ser confrontado por ele? Glória a Deus. Então quero que você abra a sua Bíblia mais uma vez. E se você quiser, vá comigo no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 10. Se você não sabe, agora você vai ficar sabendo de que nesse mês de março, nós como Igreja MIVIP, nós vamos estudar um pouco a respeito do tema arrependimento. Arrependimento, diga comigo, arrependimento. E eu tenho certeza de que, apesar de não ser um tema, entre aspas, atrativo, pode ser o melhor mês da sua vida. Por isso eu quero que você abra o seu coração para aquilo que Deus vai fazer nesse mês de março, nos nossos cultos. Nós já começamos a pregar a respeito de arrependimento esse mês. Eu quero encorajar todos vocês que estão aí online, se você ainda não é inscrito no nosso canal, ou se você está aqui presencial e não se inscreveu, eu quero te encorajar a você ir no nosso canal no YouTube, MIVIP12, e você já assistir a primeira mensagem. O apóstolo Ayrton pregou na quarta-feira a respeito de arrependimento. Ele falou muito a respeito da diferença entre se arrepender e sentir remorso. Se você já ficou na dúvida alguma vez, eu me arrependi, ou foi só um momento de remorso, quero te encorajar a você assistir a primeira mensagem que foi pregada aqui na quarta-feira. A ministração já está no YouTube. E nós vamos começar a partir da próxima quarta-feira. Nós vamos começar uma série de mensagens a respeito dos 7 pecados capitais. Nós vamos abordar cada um dos 7 pecados capitais. Se você já ouviu esse termo, foi uma divisão que foi feita a respeito dos pecados. Isso não significa que é o termo certo, mas nós simplesmente vamos utilizar isso para basear a respeito dessa série de mensagens sobre arrependimento, tá ok? Então, que você não perca nenhuma ministração, porque eu tenho convicção de que o Espírito Santo vai falar conosco. E eu não sei se você é o tipo de pessoa que gosta de spoiler, como a minha esposa, começa o filme, ela já pergunta do fim, eu falo, assiste menina, vai contar, ela fala, não, quero saber agora. Mas se você gosta ou não, o problema é seu, vou ter que te dar um spoiler. Nós estamos realmente com expectativa a respeito do próximo mês. Nós temos já no coração aquilo que Deus vai fazer, e nós estamos muito animados a respeito do próximo mês. Porém o Espírito Santo diz o seguinte, olha, para eu fazer aquilo, Primeiro vocês precisam fazer isso. E por isso nós precisamos nos arrepender. Eu quero deixar para vocês rapidamente um incentivo à leitura. Se você não tem essa prática, eu quero incentivar, ainda dá tempo de você começar esse mês. Se você vai nos acompanhar nessa série de mensagens sobre arrependimento, onde nós vamos falar muito a respeito de pecado, que você busque, não estou recebendo nada, quem sabe um dia Deus vai me ajudar a receber por isso, mas recomendar 2 livros para você estudar esse mês junto com a série de ministrações. O primeiro é esse livro, já falei aqui, o livro Kryptonita do John Bevere, Como Destruir o que Rouba a Sua Força. Esse livro ele fala como nós, como filhos de Deus, temos um poder dentro de nós, porém existe um inimigo que rouba essa força de nós. E ele vai falar sobre a Kryptonita. Se você gosta da Marvel, se você gosta da DC, principalmente o Superman, que ele tem toda a força do mundo e pode fazer tudo, mas se coloca algo do lado dele como a Kryptonita, ele perde toda a sua força. E ele vai falar como isso é o pecado na vida do crente.
Então eu quero encorajar você a adquirir esse livro, tem em muitas livrarias, e também esse livro que mudou a minha vida, O Impacto da Santidade, do pastor Luciano Subirá, um homem que me inspira muito, e esse livro ele fala a respeito da doutrina da santidade, sobre você ter sido salvo, estar sendo salvo e ser salvo no futuro. E o livro é O Impacto da Santidade, Compromisso Profundo, Resultados Extraordinários. E o próprio prefácio do livro foi pelo John Bevere. Então são 2 livros muito bons para você adquirir, para acompanhar nossa série, mas nada substitui a leitura da palavra de Deus. Quantos já acharam Hebreus 10? Diga amém. Quero que você vá comigo no versículo 19. Você escolheu o domingo certo para estar aqui, prestando atenção na palavra de Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 19, diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena convicção, plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Mais uma vez, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Hoje à noite é uma noite onde nós vamos como igreja participar da ceia, onde nós vamos ceiar. Se você está em casa, já prepare os elementos para você estar junto conosco. E o maior mandamento que Jesus nos deixou a respeito desse sacramento que nós ainda observamos como protestantes, a ceia do Senhor, Ele disse que nós deveríamos fazer isso em memória, que nós deveríamos, no culto de ceia, nos lembrarmos do que Jesus fez por nós. Porque é muito fácil você se esquecer no dia a dia e na rotina, talvez aquilo que é principal na sua vida com Deus, que é aquilo que Jesus fez por você, aquilo que Jesus conseguiu fazer por nós. O escritor de Hebreus, ele é provavelmente aquele que mais bem escreve no Novo Testamento, tão organizado, como um professor, e ele está no seu discurso a respeito de como Jesus foi o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Como que o sacrifício de animais não era suficiente para apagar o pecado do homem, porque ainda dentro de nós existia maldade, mas Jesus Cristo, sendo o sumo sacerdote, aquele que participava e oferecia os sacrifícios, Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício, e através do sangue de Jesus, a morte dele na cruz e a sua ressurreição abriu um caminho. Diga comigo, caminho. Um caminho para nós, para que nós pudéssemos entrar aonde antes nós não poderíamos. Nós não tínhamos acesso ao santíssimo lugar, mas Jesus, por sua graça e amor por nós, através do seu sangue, Ele abriu esse caminho para você, para que você pudesse ter confiança de entrar na presença de Deus em tempos de necessidade. Você que é um discípulo de Jesus, a última coisa que deveria faltar a você é confiança para se aproximar de Deus. E temos certeza de que Jesus estava falando, o escritor estava falando a respeito da morte de Jesus, porque ele deixa muito claro que o véu que separava era exatamente aquilo que Jesus abriu através do seu corpo. E hoje à noite, nessa noite de ceia, nós vamos falar um pouco a respeito daquilo que Jesus fez por nós e aquilo que o arrependimento também faz pela nossa vida. Eu não sei se você é bom de direção, se você tem dificuldade de saber o que é direito, o que é esquerda, se você se confunde com facilidade, mas das piores experiências que alguém pode ter é a sensação de estar perdido. É a sensação de saber que você está perdido. Quando você vai fazer alguma viagem e você vai para um lugar que você nunca foi antes,
Se você já passou por isso, você sabe o que eu estou dizendo. Você está indo para um lugar, você nunca tinha ido na sua vida, é a primeira vez que você está chegando e de repente você percebe que você está perdido. Você não sabe aonde que vira a direita, aonde que vira para a esquerda, você não sabe o nome do bairro, você não sabe aonde você está e você fica, meu Deus do céu. Aí todo mundo vira crente, ou não é? Aí todo mundo começa a orar. Dependendo da sua habilidade com o trânsito, de memorizar as coisas, você se perde com menos frequência. Mas se você é alguém como eu, que não sabe andar em Jundiaí, viveu a vida inteira e não sabe, eu me perco em Jundiaí, se perde com mais frequência e sabe o que é essa experiência. E eu, apesar de parecer jovem, cada vez eu me lembro como o tempo está passando, e eu tenho a viva lembrança de talvez dos meus pais se preparando para ir para a praia, para nos levar, e eu era pequenininho, e eu fui no quarto do meu pai, e ele estava provavelmente se preparando para a viagem, e ele abriu, meu pai tinha um mapa gigantesco, não sei, quem aqui tinha um mapa do estado de São Paulo, usava o mapa para dirigir? Vocês não são dessa época de usar mapa? De ter que ficar olhando lá o quadradinho? E eu me lembro muito bem, como criança, eu amava quando meu pai abriu o mapa, e ele ficava indo com o dedinho, assim, olha, eu vou ter que vir aqui e aqui. E para mim, hoje em dia, eu falo, meu Deus, como que o ser humano se movia por mapa? Porque hoje em dia nós temos um aplicativo maravilhoso que você pode estar na China e você colocar lá o nome do endereço, o mapa sabe te levar, ele mostra quanto tempo você vai demorar para chegar lá, ele te dá opções de rotas, você simplesmente coloca lá e ele te leva, basicamente. Eu fico tentando imaginar como vocês se locomoviam com mapa. Para mim, a tecnologia deu um avanço tão gigantesco que eu não sei como seria ter que olhar no mapa e você se programar e você se perde, de repente você tem que ficar olhando onde que você está. Hoje em dia, gente, nós temos um aplicativo. E quando você se perde, automaticamente, se você está conectado com algum tipo de internet, ele vai dizer o quê? Recalculando. E ele já diz para você onde você vai ter que virar. Ele diz tudo, gente. Glória a Deus. Olha, Pai, que o Senhor abençoe a vida do ser humano, sabe? Todos os israelitas que participaram do desenvolvimento desse aplicativo maravilhoso, povo abençoado. Porque hoje nós quase não nos preocupamos mais. Eu coloco no aplicativo e ele me diz quando eu erro. Eu não tenho mais medo de perder. E eu simplesmente trago essa experiência, se você já passou por isso, de estar perdido. Como a nossa vida cristã, a Bíblia nos mostra várias vezes exatamente esse paralelo de uma viagem. Muitos termos são dados a você e a mim como filhos de Deus, abençoados, povo de Deus, mas talvez um termo que nós não falamos tanto é o termo peregrino. Nós somos peregrinos, passageiros. Nós estamos em uma viagem. E por mais sábio que a pessoa possa parecer, por mais velho que a pessoa seja, mais maduro de fé, por mais experiente e inteligente que alguém possa ser, ainda assim, todos nós estamos pela primeira vez aqui. Nenhum de nós sabe o destino final. Nenhum de nós experimentou a morte e voltou e sabemos como se nós estivéssemos indo para o trabalho. Todos nós aqui estamos em uma viagem para um lugar onde nós nunca estivemos. Todo mundo está tentando entender a vida. Em meio às suas dificuldades, problemas e doenças, e perdas, e trabalho, e rotina, e horário de almoço, e crianças, nós estamos tentando entender essa vida. Esse lugar, esse caminho que nós estamos indo, onde nós nunca fomos antes. E para nós que seguimos a Jesus, a palavra de Deus nos diz que existe um caminho certo, um caminho correto que nós devemos seguir. Que nessa vida, nessa jornada, nós temos um destino e um caminho correto para seguir. Ainda a Bíblia nos diz que ele é um caminho estreito. Estreito. Uma porta estreita. E que nós devemos achar esse caminho. E nós devemos seguir esse caminho, mas todos nós, de tempos em tempos, nós fazemos o quê, gente? Pecamos. A gente vira aquela direita que não era, tinha que seguir na faixa do meio. Se você já dirigiu em São Paulo, você sabe que a diferença de sair em uma faixa e entre outra, de repente surge um canteiro no meio, você não consegue mais virar, você simplesmente sabe, eu errei.
E você já fica desesperado procurando o próximo retorno, para você voltar para a sua pista, pegar o caminho de volta. Quando nós pecamos, nós nos desviamos. Isso que o pecado para nós é um desvio de rota. O pecado é quando você está indo numa direção e você se desvia. E a Bíblia, ela é tão específica para nos ensinar. Se você já não leu isso aqui, você precisa entender que Deus se revelou através de um livro, através de palavras. E por isso ele usa a expressão se afastar do Senhor. Quando nós pecamos e saímos do caminho, a Bíblia diz que nós estamos nos afastando dele. Em seu plano redentivo, Deus decidiu agir de certas formas com seu povo. Nós vemos que Deus, em um determinado momento, quando nós chamamos de Antigo Testamento, Deus utilizou grandes homens segundo o coração dele, como por exemplo Moisés, para trazer ao seu povo a lei da aliança que ele teria com seu povo. E eles precisavam, Deus dizia, vocês devem meditar nessas leis dia e de noite, para que vocês venham me obedecer, para que vocês saibam quem eu sou, para que vocês percebam os dias, as datas, os horários, e vocês cumpram aquilo que eu estou te ordenando, porque se vocês fizerem isso, seguirem os meus mandamentos, vocês terão vida. Ele ainda diz, eu coloco diante de você a vida e a morte, escolhe pois a vida. Basicamente, gente, como um mapa para o coração de Deus, Ele mostra a sua lei para nos ensinar, para nos conduzir, para conduzir o seu povo. Como um mapa, eles poderiam sempre estar consultando o que era da vontade de Deus. E se não bastasse, quando o seu povo pecava, se desviava da rota que Deus tinha traçado para o povo de Israel no Antigo Testamento, ainda que existisse a lei, Deus levantava profetas. De repente, ele levantava um homem que gritava para todo mundo, ei, cambada! Olha aqui o mapa, vocês estão indo na direção errada, não é aí que você deve ir, não é com essas pessoas que você deve se envolver, você não deve se casar com esse povo, não entregue os seus filhos a isso, olha, homem de família, você não pode fazer isso, vocês estão indo na direção errada. Eu me lembro muito bem um dia quando eu estava me mudando em Belo Horizonte, meu pai estava lá por alguns dias, lá no centro de BH, de repente eu não sabia onde eu estava, fiz o quê? Virei numa rua contramão, errei a mão. Se você já entrou numa rua, você sabe que tem algum ser humano abençoado que fala, ei, é contramão! Os profetas se levantavam como a voz de Deus, para falar, você está indo na direção errada. Se conserte com Deus, se arrependa, volte para onde Deus te chamou. E nós vemos como é interessante que a Bíblia continua nos ensinando que ainda no Novo Testamento, Deus levanta pessoas na sua vida, ser humaninha de Deus. Deus coloca pastores, evangelistas, Deus coloca profetas para te dar um toque e falar, não é assim que você deve fazer, olha, você está parando de frequentar os cultos, faz tempo que você não vejo você dar as caras, está parecendo celebridade, vem uma vez ou outra e quer que a gente tire foto. Deus continua levantando profetas para nos corrigir. Se alguém dessa igreja puxar a sua orelha, seja grato, seja agradecido porque alguém está te corrigindo, porque é melhor você chegar no destino certo com uns puxão de orelha do que você ser todo elogiado e ainda assim se desviar do caminho do Senhor. Porém hoje nós temos algo muito melhor do que a lei. Nós temos o próprio Espírito de Deus habitando dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Porque antigamente, como meu pai precisava do mapa, você precisava ficar olhando. Hoje nós podemos ter algo dentro lá no nosso aplicativo, que ele é tão incrível e tão melhor do que os mapas, que ele tem tudo dentro dele, você só precisa acessá-lo, e você coloca e ele te guia, e ele fala daqui 10 metros você tem que virar à direita, daqui para frente você precisa orar mais, essa pessoa você não tem que conversar com ela, se aproxima daquela outra pessoa, olha, é assim que eu quero que você guie suas finanças, daqui 2 meses eu quero que você faça esse propósito. Ele é um guia que nos conduz, que conversa conosco. Gente, se você não gosta do Espírito Santo, vai aprender o que é um aplicativo de trânsito.
Ele avisa: na frente está engarrafado, você vai ter problema, você vai ter que esperar um pouco, eu estou contigo, mas você vai chegar no caminho certo. Comigo dentro de você, você vai chegar no caminho certo. Isso é o Espírito Santo dentro de nós. E quando nós erramos hoje em dia, Deus continua levantando profetas, nós ainda temos a lei do Senhor para nos ensinar a respeito dos seus mandamentos, mas hoje você pode ter dentro de você um aplicativo tão poderoso, o próprio Deus, o Espírito Santo, que quando você peca, quando você se desvia, você sabe. Você sabe. Das maiores confirmações de que temos o Espírito Santo morando dentro de nós, é a convicção do pecado. É quando você se desvia, automaticamente aquela vozinha vem e diz: recalculando. E Ele vai te oferecer mais uma vez um retorno. E isso é o que nós queremos nesse mês tratar a respeito do arrependimento. Arrependimento é esse retorno, é você voltar. Você precisa guardar isso no seu coração para você entender um pouco a respeito do caráter de Deus, que o arrependimento não é o nosso destino final. Pense sobre isso: arrependimento não é o nosso destino final. A entender que não é da vontade de Deus que você esteja se arrependendo toda hora, porque o arrependimento vem após refletirmos a respeito de algo que nós fizemos, um pecado. Por isso, o arrependimento não é o destino final seu, mas é você voltar para o caminho certo. Por isso, quando a Bíblia nos mostra a pregação de arrependimento no Novo Testamento, nós vamos sempre ver, junto com o mandamento de arrependimento, o motivo de nós devemos nos arrepender ou o propósito. Por exemplo, se você for ver João Batista, o homem que preparou o caminho do Senhor, na quarta-feira você já aprendeu sobre isso, que a maior pregação de João o Batista foi o quê? Arrependei-vos. Ele pregava um batismo de arrependimento, mas quando você vê a pregação, ele sempre diz: arrependei-vos. Por quê? É chegado o reino de Deus. Ou seja, nós devemos nos arrepender. Por quê? Porque o reino de Deus está chegando. O arrependimento não é o destino final. O arrependimento não é o fim último, mas é a volta para nós entrarmos mais uma vez no prumo. Jesus, que mantém essa mesma pregação de João Batista, é lindo. Da mesma maneira que João o Batista começa com uma pregação de arrependimento, vem Jesus e ele começa a pregar o quê? Arrependei-vos, porque próximo está o reino de Deus. E se não bastasse isso, se você for ver em Atos 2, a primeira pregação da igreja, Atos 2, na descida desse Espírito Santo para habitar no meio do seu povo, a primeira pregação da igreja, o apóstolo Pedro se levanta no meio daquele povo, em Pentecostes, e ele começa a pregar, e depois de falar a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele fala: meus irmãos, arrependei-vos e sejam batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão e perdão dos seus pecados. Mais uma vez, o arrependimento, ele vem para um propósito. Você deve se arrepender para que você venha receber perdão. Algo que precisa ficar muito claro no seu coração agora. Algo que precisa ficar claro, nítido no seu coração hoje. É que não existe nenhum outro meio para recebermos o perdão de Deus que não seja se arrepender. Não tem como. Se você é o tipo de pessoa que tenta dar um jeitinho, você se perdeu no meio da pista, e aí vem a voz da sensatez, geralmente são as nossas esposas, fala: pega o retorno, vamos voltar e tentar de novo. Aí vai a pessoa cabeçuda: não, deixa comigo que eu sei uma bicada que vira ali, que eu subo na esquina, atravesso o poço ali, e já saio na rua, e você tenta forçar, e no final das contas você vai se perder mais.
Se você tem o Espírito Santo dentro do seu coração, quando você pecar, da mesma maneira que o aplicativo te dá uma rota para você voltar, ele só vai te dar uma direção. Ele vai falar: você precisa se arrepender, você precisa reconhecer, pedir perdão e se arrepender do seu pecado. Não existe outro caminho para nós voltarmos para a direção certa. Se você hoje sabe que você se desviou, se você sabe que você tomou uma curvinha errada na sua vida, tem uma atitude que você sabe que ela está te afastando da presença de Deus, não adianta você tentar compensar com presença em culto, não adianta você tentar compensar com seu dízimo, não tem como você compensar o seu erro. Você precisa buscar a presença do Senhor de joelhos, arrependido do seu pecado. Você precisa clamar. E por que queremos voltar para o caminho certo, irmãos? Porque eu não sei você, quando eu saio de casa, eu quero chegar no lugar certo. E de preferência na hora certa. Quem gosta de trânsito? Você gosta de trânsito, você tem probleminhas. Quero te dizer que se você decidir por tomar essa vida, de todas as vezes em que você se desviar do trajeto, se arrepender, buscar o Espírito Santo para se arrepender, nós temos um destino para chegar. O salmista diz em Salmos 122, versículo 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele disse: eu me alegro quando as pessoas me chamam para ir para a casa do Senhor. Se você já ouviu a pregação, se não, você vai assistir a pregação de quarta-feira a respeito da provavelmente a maior parábola, mais famosa a parábola que Jesus contou, a respeito de dois irmãos, um que nós conhecemos como filho pródigo, que se desviou, que tomou uma decisão errada, ele se afastou da casa do seu pai, mas em um determinado momento ele fala o quê? Ele cai em si mesmo e diz: quantos servos estão lá na casa do meu pai? Tem tanto, e eu aqui sofrendo. E ele toma uma decisão: eu vou voltar para a casa do meu pai. O próprio salmista diz em Salmos 16 que a presença de Deus, que na presença dele existe plenitude de alegria. É na presença do nosso Deus que existe plenitude de alegria, satisfação, e em sua destra existe prazer. Se algo não toca no seu coração, uma coisa que deveria de alguma maneira te incendiar, te fazer chorar por Deus, é você poder estar na presença dEle, estar diante do nosso Deus, sentir a atmosfera do Espírito Santo te envolvendo. Quando você está lendo a sua Bíblia, ou no seu quarto orando, e de repente você sente uma presença tão doce, um prazer tão imenso de saber que existe um Deus em secreto ouvindo o seu coração, colhendo as suas lágrimas, e ali na presença de Deus que todo sofrimento faz sentido, toda espera não parece em vão. É na presença de Deus, é na presença do nosso Senhor que existe cura. Quanto da nossa rotina nós precisamos ficar entregando e nos dando e cumprindo metas e horários, mas existe uma presença de um Deus onde a vontade maior dele é que nós estejamos de joelhos ouvindo a sua voz, buscando aquilo que ele ensina, muito mais do que nós podemos oferecer para ele, como Jesus com aquelas duas mulheres diz: olha, Marta, você está fazendo tantas coisas, mas nesse momento que eu estou aqui, na minha presença, só tem uma coisa que você deveria se preocupar, que é me ouvir, estar nos meus pés, e Maria escolheu isso e eu não vou tirar isso dela. Essa presença que deve nos incendiar de estarmos próximos do nosso Deus. É o desejo de estar no caminho certo, porque eu vou ganhar um carro, eu não sigo a Jesus porque eu sei que Ele vai entregar o meu emprego, eu não sigo a Jesus porque Ele vai fazer algo por mim, eu sigo a Jesus porque a minha esperança é de que um dia eu estarei frente a frente com Ele, e tudo que é passageiro vai desaparecer na presença e na face de Jesus.
O que vai acontecer com a nossa roupa? O que vai acontecer com o nosso carro? Quando nós podemos olhar na face de Jesus, esse destino que nos espera, nesse caminho, de podermos finalmente olhar esse homem que nós tantos ouvimos falar. Esse desejo de grandes homens de Deus de estar na presença dEle. Nada mais é mais importante, nada mais vale, não existe nada que se compare com a presença do nosso Deus. Ao ponto de, em Êxodo capítulo 33, se você gosta da história, você vê um homem chamado Moisés, que literalmente está passando por um deserto e caminhando, e ele tem uma promessa de que ele chegaria em uma terra prometida, um lugar de bênçãos e prosperidade, e de repente esse Deus se vira para esse homem e fala assim: vai, pode ir, eu te garanto que você vai chegar lá. Eu mando na sua frente o anjo do Senhor, e eu não vou com você, porque esse povo é obstinado, vocês gostam de ficar pecando, e eu sou santo. Se eu andar do seu lado não vai dar bom, eu vou mirar com vocês, eu vou começar a fazer vocês se arrependerem, não vai dar bom esse negócio. Você vai ser bem sucedido, vocês vão chegar certinho no destino, eu vou garantir que vocês vão chegar lá. Talvez você ouviria isso: o meu casamento, o emprego dos meus sonhos, o salário, a casa, a estabilidade financeira, a despreocupação é lá. E Deus fala assim: vai, eu não vou com você, porque o seu caminho não tem me agradado, mas vai. Talvez você pegaria correndo e falasse: vou, porque eu não posso talvez perder essa promoção de só hoje nas Casas Bahia, né? Só amanhã. Mas Moisés se vira para Deus como um amigo que falava com ele face a face. Ele diz uma das frases mais lindas da Bíblia. Ele diz assim: Senhor, se tu não fores conosco, não nos manda ir. Se o Senhor e a sua presença não for comigo, não me mande ir. Se você parar para refletir, literalmente ele está falando o seguinte: Deus, eu sei de todas as profecias que o Senhor fez aos patriarcas, sei do seu poder porque vi as suas maravilhas, e sei quão determinado o Senhor está para entregar esse lugar, quantas profecias foram feitas, quanto tempo foi esperado para chegar até lá. Mas se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. Eu prefiro ficar no deserto, eu prefiro morrer aqui sabendo que o Senhor está comigo, do que ir para qualquer lugar sabendo que o Senhor não me acompanha. Como isso deve tocar no nosso coração para entender que não existe nenhum caminho que nós podemos seguir nessa vida, nenhuma escolha de ministério, de casamento, de namoro, de trabalho, de serviço, nada que nos afaste do Senhor deveria passar por um segundo nós cogitarmos deixar o nosso Deus, a presença dEle. Como nós deveríamos talvez orar pela manhã: Senhor, se o Senhor não for comigo para a creche do meu filho, eu não irei. Se a tua presença não for comigo para o meu escritório, eu não irei. Se o Senhor não estiver comigo nesse relacionamento, eu não irei. Porque de uma coisa eu não abro mão: a tua presença. Arrependimento é isso. É quando você percebe que esse caminho te afasta do Senhor, e você cai em si dizendo: não existe nada para mim lá, não existe mais nada para mim, só uma coisa realmente me importa, e é andar com o Senhor. Eu não sei se você ainda se apaixonou pela palavra de Deus, mas se você ler com muito cuidado, todos os homens que a Bíblia diz que prosperaram, o selo da garantia de que eles eram prósperos é que a Bíblia escreve o seguinte: pois Deus estava com eles. Nós vemos isso em Davi. Quando ele vencia a batalha, ele perguntava: o Senhor irá comigo? Eu devo ir?
Nós vemos José sofrendo tantas coisas, mas a Bíblia diz que onde ele estava, ele prosperava, e a Bíblia diz por quê? Porque o Senhor estava com ele, porque Deus estava com ele, Deus nos acompanhando. Em seu livro Confissões, o bispo Agostinho de Hipona começa, o livro Confissões é um livro onde ele literalmente volta na sua história e começa a confessar todos os seus pecados. Ele já é um homem de idade, decide voltar em toda a sua adolescência e confessar seus pecados. E no seu primeiro livro ele diz: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Não existe nenhum lugar onde nosso coração vai se sentir em paz, se você não encontrar descanso em Deus. Nenhum emprego, nenhum relacionamento, nenhum casamento, nada vai poder se comparar à presença de Deus com você. E por isso, quero encerrar essa mensagem, a equipe de louvor já pode subir, com três coisas muito importantes para você que deseja estar na presença do Senhor. Você que quer voltar, você que quer voltar para o caminho certo. A Bíblia ela é incrível, ela nos mostra passos, ela nos mostra princípios. E o arrependimento, ele começa, diga comigo, começa. Ele começa com algo. Você precisa começar reconhecendo que você está perdido. Nesse caminho de volta, nesse retorno que você tem que tomar para a sua vida, nessa atitude que precisa mudar, você deve começar reconhecendo que você está perdido. Abra a sua Bíblia comigo rapidamente em Salmos. Livro de Salmos, capítulo 51. Esse texto é um dos textos que mais fala ao meu coração, porque se você conhece a história do rei Davi, sabe que ele é muito conhecido por um pecado que ele cometeu. Em determinado momento da vida do rei Davi, ele que deveria estar em batalha, decide ficar em casa, e ele avista uma mulher casada, e decide se envolver com ela. E esse pecado permanece escondido, quando nós estudamos, provavelmente por alguns meses que esse pecado do rei Davi, ele fica oculto. Mas Deus decide levantar mais uma vez um profeta, para apontar o desvio do rei Davi, e o profeta Natã chega com uma história, e ele confronta Davi. E esse Salmo 51, esse cântico, é como uma oração de arrependimento que Davi deixou para nós, que pode ser muito bem um guia das suas orações. Quero dizer muito claro que Deus vai levantar alguém para levantar os seus pecados, viu? Deus que nos ama, Ele chama pessoas para nos confrontar. Em determinado momento, nós estávamos na nossa escola de oração, no seminário, nós tínhamos acabado de ter uma aula a respeito do fruto do Espírito, e nós tínhamos um período de oração, uma sala, nós chamávamos de escola de oração. E eu me lembro que naquele dia, de repente, o Espírito Santo começou a fazer algo incrível no meio do povo. Todo mundo começou a orar em línguas, e o povo começou, era um seminário batista, mas muitas pessoas pentecostais. Aí era gente andando, se você já foi nesse mover do Espírito Santo, era gente marchando para aquele lado de lá, e gritando, e era um negócio, eu já estava deitado no meu chão lá em paz, chorando na presença de Deus, mas era um negócio, um fogo da presença de Deus muito forte. E eu me lembro que no momento me levantei, comecei a orar, tendo meu momento com Deus, o meu olho foi diretamente no professor. Ele tinha acabado de ministrar a aula, e o meu olho foi para ele, e o Espírito Santo veio dentro de mim e falou assim: eu quero que você vá orar por ele. Eu automaticamente falei: jamais, o professor, logo depois da aula, estava todo mundo ali, eu não vou ir lá em cima orar pelo professor, não vou.
não sou profeta, mas o Espírito Santo não dá muita paz também não, quando você não obedece a ele, viu? Mas Deus falou, vai orar por ele, vai orar por ele, vai orar por ele. E eu lembro literalmente como o Espírito Santo veio, eu nunca ouvi a voz audível de Deus, mas veio uma convicção dentro de mim, que Deus queria um monte de gente orando pelo professor, mas ele não deixaria ninguém ir se eu não fosse o primeiro. Eu falei, veio a convicção, se você tem que ser o primeiro, você vai orar por ele, e só quando você for, as pessoas que eu quero vão lá orar e vai ser um negócio com ele. Mas você tem que ir. E eu, obediente, falei, não vou. Para ter a certeza, manda alguém primeiro. E como Deus, falando com uma mula, fez o quê? Mandou uma pessoa primeiro. E eu falei, Deus, eu preciso me arrepender no meu quarto, porque eu sei que eu sou desobediente, mas eu vou. De repente eu subi, fui, coloquei a mão no ombro do professor, e na hora veio o Espírito Santo e falou assim, você tem que falar isso. Eu falei, meu Deus, comecei a orar, nunca tive essa experiência, mas de repente uma lágrima ardente, como se fosse ácido, desceu pelo meu rosto. Nunca chorei ardendo, uma lágrima ácida desceu cortando o meu rosto, uma dor que veio no meu rosto, de repente eu parei de orar porque ardeu muito. E nós oramos, várias pessoas subiram depois de mim, oraram pelo professor, e um jovem se levantou, um dos profetas levantou e gritou, Deus manda dizer! O louvor parou, todo mundo parou, que Deus vai derrubar máscaras hoje. Se você está aí se fingindo de crente, Deus vai derrubar a sua máscara hoje. Se arrependa, que não sei o que tem. E todo mundo parou, meio que acabou o clima. E encerrou o culto. E na próxima semana nós recebemos um aviso da diretoria que aquele professor tinha sido afastado do corpo docente porque foi pego em um pecado sexual. Ele não era casado e estava tendo relações com uma pessoa. Deus levanta profetas para nos confrontar. A vontade de Deus nesse mês é não deixar os nossos pecados escondidos. Deus vai levantar profetas e Ele vai usar pessoas pregando aqui para nos confrontar. Porque a primeira coisa, você precisa reconhecer que está perdido. Veja que o Davi, em Salmo 51, a partir do versículo 1, ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu grande amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Versículo 2, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. E veja o versículo 3. Versículo 3 diz o seguinte, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Versículo 4, contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em me condenar. Versículo 5, sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Nessa série de mensagens, você precisa saber que o arrependimento começa com reconhecimento de que nós pecamos. Reconhecer. Não existe como você negar e muito menos justificar os seus erros. Eu errei porque fulano fez isso comigo, eu errei porque eu sou assim mesmo. Não. A única maneira do arrependimento genuíno começar é quando você, como o rei Davi, dizer, eu reconheço que pequei. Eu reconheço que tenho feito errado, que não fiz o que agrada aos olhos do meu Deus. Eu sou um pecador e preciso de misericórdia. Por isso eu quero que você nesse momento se coloque em pé no seu lugar. Você que está na sua casa pode pegar agora os elementos da ceia. O arrependimento ele começa quando nós reconhecemos que estamos perdidos. Não adianta negar, não adianta fugir, não adianta justificar. Você precisa reconhecer. O arrependimento, ele é o único caminho de volta para a presença de Deus. Deus decidiu levantar essa série como o profeta Natã, que com ousadia apontou o dedo na cara do rei
e falou: você pecou. Nessa série de mensagens que nós vamos falar a respeito dos 7 pecados capitais, nós vamos tratar a respeito de tudo aquilo que nós fazemos. Talvez você diga assim: Eriques, eu não sou invejoso. Não, eu jamais, eu não tenho inveja no meu coração. Esse é um pecado que eu não tenho. A vontade de Deus nesse mês é que a gente venha se arrepender, confessar os nossos pecados. Em determinado momento o salmista diz que quando ele se calou e guardou os seus pecados, o seu corpo adoeceu e os seus ossos foram cheios de doenças. Mas em determinado momento ele continua: mas quando eu confessei diante do Senhor, então eu ganhei vida mais uma vez. O motivo de nós estarmos falando arrependimento não é por um motivo final, mas é porque você precisa se consertar com Deus. Você precisa, todos nós temos algo para reconhecer. Feche os seus olhos. Você vai estar recebendo aí os elementos da ceia para você participar. Tenha agora o seu momento com Deus de oração. Não espere ninguém, mas já vá abrindo o seu coração. Esse é um momento de arrependimento. É nesse momento que nós somos libertos. Deus está te chamando mais uma vez para você voltar para o caminho certo. Deus decidiu escolher esse mês de março para nós nos arrependermos. Por isso eu sinto o Espírito Santo dizendo agora para algumas pessoas: não resista à minha voz. Da mesma maneira que Deus diz ao seu servo, o apóstolo Paulo: dura coisa é resistir ao aguilhão. É uma coisa doída, dolorida ficar resistindo. O aguilhão era uma ferramenta do homem que guiava os cavalos e os bois, e quando eles se desviavam, ele cutucava, ele espetava o boi para voltar para o caminho certo. E Deus está cutucando você agora. Deus está mexendo dentro de você. E dura coisa é resistir à voz do Espírito Santo. Ele está nos chamando mais uma vez ao arrependimento. Nesse momento, a equipe de louvor vai ministrar uma música, mas eu quero que você comece a orar no seu lugar, pedindo ajuda a esse Espírito de Deus a voltar ao caminho certo. Reconheça que você pecou, dê nome ao seu pecado, pare de justificar e coloque diante de Deus o seu pecado. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do seu amor. Na tempestade ouvi sua voz, pelo nome me chamou. Pelo nome me chamou.
prostrado outra vez, oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do seu amor. Na tempestade ouvi sua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Teus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor. Liberdade, os teus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade, liberdade. Aleluias. Nesse momento eu quero que você pegue o pão, pegue o vinho nas suas mãos. Você que está acompanhando online, pegue os elementos da ceia. Senhor Jesus, colocamos diante de Ti, Pai, o pão e o suco da vide. Nós oramos, Senhor, para que de maneira sobrenatural e espiritual, esse momento seja uma renovação de aliança que nós temos contigo, Deus. Nós cremos pela fé que ao fazermos isso nos lembramos daquilo que o Senhor fez por nós. Oh, que grande sacrifício foi feito! Oh, que tortura tu suportaste! Aquele que era santo, imaculado, perfeito. Nós oramos nesse momento por cada pão, por cada suco, Deus, para que seja um momento de renovação espiritual na vida de cada um. Oh Deus, renova conosco, nós voltamos mais uma vez para os caminhos do Senhor. Voltamos a Ti, Jesus, a Ti. Rapidamente, antes de nós ceiarmos, eu quero que você, olhando para aquilo que você tem em mãos, e os ministros que ainda não estão de olhos fechados, a palavra de Deus diz: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar.
Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito ao meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifício e ofertas e holocaustos não quiseste, nem deles te agradasse, os quais eram feitos conforme a lei. Então ele acrescentou dizendo: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrados em seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que eu farei com eles. O Espírito Santo está falando sobre nós neste momento. Receba por fé aquilo que está sendo dito a seu respeito. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança ao entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Este é o corpo do sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus, oferecido uma única vez pelos nossos pecados. Nesse momento, tendo consciência de quão grande coisa temos em mãos, que você mais uma vez, de coração confiante, participe da ceia do Senhor. Aleluia, aleluia.
Seu amor me alcançou. Levante as suas mãos, declare. Aleluia. Oh Senhor, fomos alcançados pelo seu amor, tua graça que nos alcança, bondade de Deus, teu amor e tua graça. Seu amor me alcançou. É a graça de Deus, sua bondade. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Seus pensamentos são todos. Levante suas mãos em adoração a Ele. São todos preciosos. Um sangue que nos faz mais branco do que a neve. Sua canção por mim é alegria. Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Senhor, Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Tu és eternamente bom. Aleluias. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 2, quando nós somos confrontados a respeito do nosso pecado pelo apóstolo Paulo, ele de repente fala algo. Será que vocês desprezam a riqueza da bondade do nosso Deus? Será que vocês não sabem que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento? É a bondade do nosso Pai que nos faz nos arrependermos. Não é a culpa, não é o medo, mas é a bondade de Deus. É a bondade dele. Levante sua mão direita aos céus. Nós queremos pedir que você se comprometa a participar dessa série de mensagens a respeito de pecados, de arrependimento. Tenha certeza de que Deus quer trabalhar em você nesse mês. Por isso, rapidamente vamos orar. Senhor Deus, eis-nos aqui, Pai, para sermos trabalhados por Ti. Não deixe nada, Senhor, encoberto diante do Senhor. Esquadrinha-nos, Deus. Como o salmista diz, sonda, testa-me, Senhor, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e me guia, Senhor, pelo caminho eterno. Senhor, nos confronta, nos molda, trabalha em nós. Vem, Deus, com a Tua palavra mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes e vem e penetra dentro de nós. Queremos ser trabalhados, queremos ser santos e puros. Nós nos comprometemos, Deus. Por isso que Deus venha estar com você, que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, que a presença e consolação do Espírito Santo seja com você, sua família, seus filhos, todos os dias da sua vida. Que essa mensagem venha continuar ministrando ao seu coração, que Deus te abençoe, que o Senhor te leve em segurança, em nome de Jesus. Amém.